Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, para a nossa meditação. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo és o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Capítulo 3, versículo de número 14 adiante. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as igrejas da Ásia. Oh, glória a Deus, aleluia. A palavra revelada ao apóstolo João, aleluia, quando estava ali exilado na ilha de Patmos. A palavra do Senhor, aleluia, ela foi escrita de cerca de 90 a 96 anos depois de Cristo, aleluia. Acredito eu que o apóstolo já estava com idade avançada, aleluia, mas estava ali exilado, aleluia, e o Senhor ali trouxe revelação a ele para que essa palavra chegasse aos nossos corações no dia de hoje, para que nós viéssemos aprender com essa palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus amado, Deus santo e poderoso, primeiramente, ó Pai, eu peço, Senhor, perdão, Senhor, pelas minhas falhas, meus pecados, Senhor, meu Deus e Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, nesta noite, ó Pai, entrar com a tua misericórdia, Senhor, e venha, ó Pai, falar em cada coração, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Noite, ó Pai, aleluia, qual venha, ó Pai, trazer à memória o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, através, Senhor, meu Deus e Pai, da Santa Ceia, Senhor, meu Deus e Pai. Oh, Deus Santo, Deus poderoso, obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor fez por nós, ó Pai. Aleluia. Amém. Todos encontraram. Nós vamos começar falando aqui então da 7ª carta à igreja de Laodiceia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe o que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas, para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quando amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Aleluia. Igreja, para sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, a 7ª carta à igreja de Laodiceia, aleluia, que veio através da revelação do apóstolo João, ela vem falar de uma igreja que vivia de aparência. Mas isso era só antigamente, hoje não tem isso mais, né? Hoje, ou uma pessoa é, ou uma pessoa não é. Hoje não tem mais isso. Então, o apóstolo vem trazer para a igreja de Laodiceia, né, uma palavra do Senhor, uma palavra, né, que o Senhor, como a palavra ela fala, que o Senhor, ele castiga, ele repreende a quem ele ama. Ou seja, mesmo a igreja sendo falha na época, mesmo sendo uma igreja de aparência,
o Senhor, aleluia, Ele dá ali uma oportunidade para que a igreja, ela viesse se arrepender, aleluia. Uma igreja, aleluia, que a palavra como fala aqui no versículo de número 20, eis que estou à porta e bato. Jesus, ele estava de fora. A igreja, ela tinha igreja, uma igreja aparece, mas Jesus estava de fora. Então Jesus, ele fala novamente com a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém que está dentro dessa igreja ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, aleluia. Então ele dá uma nova oportunidade, como nos dias de hoje ele dá uma nova oportunidade para nós, aleluia, que estamos dentro da casa do Senhor e às vezes não estamos fazendo aquilo a qual agrada o Senhor. Para aquele, aleluia, que está morno, aquele que não está nem frio nem quente, mas está morno, o Senhor hoje ele dá uma nova oportunidade, aleluia, para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos voltar para o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, igreja, não seja morno, aleluia, seja quente. A palavra fala, né? Seja frio ou quente, mas eu falo, seja quente, seja fervoroso na palavra do Senhor, aleluia, seja fervoroso nos caminhos do Senhor, aleluia, para que o Senhor, aleluia, ele venha agradar de ti, para que quando o Senhor ele voltar, ele venha achar algo em ti. Oh, glória a Deus, aleluia. A primeira carta, aleluia, glória a Deus, a primeira carta que está no capítulo de número 2, aleluia, ele fala assim: oh, glória a Deus, aleluia. A carta, né, a Éfeso, ele fala assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à porta os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu o achastes mentiroso. No dia de hoje também não tem isso, né? Era só antigamente. Oh, glória a Deus, aleluia. E sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Quantos, né? Quantos que deixou a primeira caridade? Quantos que deixou o primeiro amor? Quantos que não vivem mais hoje em dia o primeiro amor? Aleluia, aquele amor fervoroso, quando você entregou com sua vida a Jesus, você saiu falando para todo mundo: eu sou crente, eu passei pelas águas, eu batizei, hoje eu sou uma nova criatura. Cadê aquele fervor? Cadê aquele primeiro amor? Cadê, aleluia, glória a Deus, aquela alegria de anunciar, né? Aleluia, glória a Deus, que você é crente, que anunciar que você é uma nova criatura? Cadê aquele primeiro amor de você chegar para o teu irmão e falar assim: eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, aceita também? Não, que maravilha que é, aleluia, que alegria que é sentir isso que eu sinto. Cadê o primeiro amor? Então Jesus, ele fala através do apóstolo assim: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra, pois, de onde caíste. Lembra, pois, de onde caíste e arrepende-te. Então ele fala também para a igreja de Éfeso: arrepende, lembra de onde caíste. Lembra onde foi que você perdeu aquele amor, onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castigo, se não te arrependeres. Aleluia. Então arrepende. Então Jesus aqui também na primeira carta, ele fala, aleluia, perdeu o primeiro amor, mas arrepende, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha que Deus maravilhoso que nós temos, olha que Deus maravilhoso que nós servimos, um Deus de oportunidade, um Deus de amor, aleluia, um Deus que repreende aquele a qual Ele ama, aleluia. Ele dá a nós mais uma oportunidade hoje, através da primeira carta, aleluia. Também a segunda carta é a carta para Esmirna, e ele fala assim: eu sei as tuas obras,
e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que te dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Então, aleluia, ele aqui lhe dá mais uma oportunidade também para a igreja de Esmirna. Ele fala, né, dos dias maus, ele fala do diabo, e lançará alguns na prisão. Aleluia. Mas ser fiel até a morte. Não nega o nome do Senhor Jesus, não nega, aleluia, o Senhor Jesus, aleluia, que ele, aleluia, ele fala aqui que ele dará a coroa da vida, uma oportunidade, mais uma oportunidade ele dá para a igreja de Esmirna, uma igreja também, aleluia, que parecia bonita, uma igreja, aleluia, que parecia ter tudo, aleluia. Você já passou de frente à igreja, já olhou para a igreja, aquela igreja cheia, aleluia, mas aquela igreja que não tem o Espírito Santo de Deus, a igreja, aleluia, que vive de aparência, aleluia, era assim, essas igrejas da Ásia, antigamente, oh glória a Deus, aleluia. E a terceira carta, ela vai para a igreja de Pérgamo, que ele fala assim: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, aleluia, mesmo que era uma igreja bonita, e umas poucas coisas ainda, uns poucos defeitos ainda tinham que ser moldados dentro da igreja de Pérgamo, aleluia. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e prostituísse. Aleluia. Então, aleluia, o que ele tinha contra essa igreja? Não seguia fielmente a doutrina de Cristo, mas seguia a doutrina de Balaão, que ensinava a lançar tropeços diante dos filhos de Deus. Aquele, aleluia, que às vezes, aleluia, você está na presença do Senhor, mas tem sempre um ali querendo te ensinar uma doutrina falsa, querendo te tirar da presença, querendo te levar para os caminhos errados, os caminhos que não agradam a Deus. Então, ele fala, aleluia, para que comesse sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também o que segue a doutrina, aleluia, dos nicolaítas, e que eu aborreço. Então ele fala aqui também para a igreja, aleluia, no capítulo de número 2, versículo de número 16: arrepende-te, pois quantos são, em breve virei a ti, e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Então ele dá aqui também para a igreja de Pérgamo uma oportunidade: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles trabalharei com a minha espada da minha boca. Aleluia. A justiça de Deus, ela não falha. Oh glória a Deus, aleluia. A justiça de Deus, ela virá. Oh glória a Deus. A quarta carta para a igreja de Tiatira, ele fala assim: eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, aleluia, tolerares que Jezabel, mulher que se dizia profecia, ensine e engane os meus servos, para que se prostituem e comam dos
sacrifícios da idolatria. Jezabel, né? Quem lembra de Jezabel? Lá no Antigo Testamento, vem falar com ela cá em Apocalipse, na carta à igreja de Tiatira, vem falar dela. Mulher que se dizia profetiza, né? Mas a mulher, aleluia, que não era sábia. A mulher, né, que era casada com Acabe, mas que trouxe a morte para dentro da casa de Acabe, porque fazia o que não agradava a Deus. Tem uma passagem que fala que Acabe, ele queria muito a vinha de Nabote, né? E ele foi até ele para comprar, para ganhar aquela vinha, e ele falou assim: jamais que eu vou desfazer de algo que o meu Senhor deixou para mim, uma herança que ele tinha, um amor que ele tinha por aquela vinha. Então Acabe, ele vai triste para a sua casa. Aí Jezabel chega e fala: por que está triste o meu Senhor? Aí, porque Nabote não quis me vender a sua vinha. Então espera aí que eu vou dar um jeito. Escreveu cartas ao rei, aleluia, e pediu, né, que tivesse umas testemunhas contra a vida de Nabote, para que Nabote viesse a morrer, para que Nabote viesse ter uma causa ali, aleluia, ser morto, e o rei Acabe ia dar, né, aquela vinha. Mas aquilo foi a destruição do reino de Acabe. Então ela vem ser citada aqui, oh glória a Deus, aleluia. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se dizia profetiza, aleluia, ensinasse e enganasse os meus servos para que prostituíssem e comam o sacrifício da idolatria. Hoje, né, quantas igrejas que estão fazendo da mesma forma que Jezabel fazia? Quantas igrejas que estão, para ver números dentro da igreja, aceita tudo, né? Hoje em dia tem igreja, né, que pode tudo, só para ter número. O que adianta ter número e não ter salvação? O que adianta você fazer ali, você ter número, para você ter número, se ensinar errado, se ensinar a fazer errado? Eu não quero ter número dentro da igreja, não. Eu quero ter, aleluia, pessoas que verdadeiramente conheçam a palavra, pessoas que verdadeiramente vivam a palavra, oh glória a Deus, aleluia. Mas não ser, né, um profeta do Senhor como foi Jezabel, um profeta do Senhor como muitos têm sido, oh glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então cada um receberá segundo as obras que ele faz. Aleluia. A palavra do Senhor fala que nós também seremos julgados pelas obras. Então no dia que nós chegarmos diante do grande juízo, do tribunal de Cristo, nós seremos julgados pelas obras que nós fazemos. Seremos julgados também pelas obras que nós deixamos de fazer. Aquilo que o Espírito Santo fala para você, você não dá ouvido, você não dá atenção. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Oh glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A quinta carta é para a igreja de Sardes. Ele fala assim: eu sei as tuas obras, que tem homens em que vives e está morto. Aleluia. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aleluia. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então ele fala para nós
vigiarmos. Aleluia. Ele fala que sabe as nossas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. É igual eu já falei. Quantos, aleluia, que você olha assim e vê, não, que lindo, não, que bonito, mas será que está vivendo Cristo? Será que está verdadeiramente no caminho do seu fazer daquilo que agrada ao Senhor? Será que ele está pregando verdadeiramente a palavra do Senhor? Será que ele está falando não na hora que precisa falar? Será que ele está falando sim na hora que precisa falar? Porque a palavra do Senhor, ela não tem meio termo, ela não tem, é sim, sim, não, não. Agrade ou não agrade o irmão, quando você precisa falar não, é não. Aleluia. É a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então ele dá mais uma oportunidade aqui para a igreja de Sardes também. Ele vai ser vigilante e confirma, ele fala para a igreja, e confirma para que o resto que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Então aqueles que estavam para morrer, ele fala para a igreja vigiar, para aquele que estava para morrer não morra também. Aleluia. Para que aquela igreja ela venha se erguer, o Senhor dá uma oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Então no versículo de número 5 da igreja de Sardes, capítulo número 3 ainda, fala assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então ainda tinha solução para a igreja de Sardes, ainda tinha uma oportunidade para a igreja de Sardes, ainda tem uma oportunidade para nós nos dias de hoje, de nós nos arrependermos, de nós fazermos o que é certo, de nós vivermos verdadeiramente o Senhor Jesus. Mas aleluia, nós já falamos aqui da igreja 1, a carta de número 1, 2, 3, 4, 5, e falando da 7, e nós vamos falar por último aqui, aleluia, da carta à igreja da Filadélfia, aleluia, que é a 6ª carta. Foi a única que o Senhor, aleluia, até então não havia achado defeito na igreja de Filadélfia. Ele fala assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Então ele fala que pôs uma porta diante da igreja de Filadélfia, pôs uma porta aberta e ninguém pode fechar, mesmo tendo pouca força, mesmo você se achando fraco. Aleluia. Quando você está na presença do Senhor, quando você faz aquilo que agrada ao Senhor, aleluia, nada pode ir contra a tua vida, nada pode te parar, porque a porta que o Senhor ele colocou aberta na tua vida, o homem não pode fechar. Mas para isso você tem que ser como a igreja de Filadélfia. Para isso vocês têm que estar firme na rocha. Para isso você não pode negar o nome do Senhor Jesus. Para isso vocês têm que estar firmes, aleluia, preparados, com a convicção que se o Senhor voltar hoje, você vai para a glória. Aleluia. E ele fala assim: eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo, e saibam que o Senhor ele te ama. Aleluia. Aquele que levantar contra a tua vida, aquele que persegue a tua vida, ele vai saber que o Senhor é contigo, que o Senhor é na tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, se
se você está firme na presença do Senhor, se você está, aleluia, firmado na rocha que é o Senhor Jesus, a tentação ela virá, aleluia, mas você, o Senhor, Ele faz uma promessa aqui no versículo de número 10, Ele faz uma promessa de guardar a tua vida contra essa tentação, contra este mal que há de vir sobre a terra. E o Senhor, Ele tem guardado a nossa vida diante das coisas que têm acontecido no mundo. Nós somos gratos ao Senhor, aleluia, porque o Senhor tem nos livrado, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor, Ele é conosco, aleluia, porque nós estamos de pé diante dEle, aleluia. E versículo de número 11, para terminar, aleluia: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, igreja, é maravilhoso a palavra do Senhor. Guarda o que você tem. Se você está aqui hoje, aleluia, é porque o Senhor, Ele tem guardado a tua vida. Se você está aqui hoje, é porque você tem compromisso com o Senhor. Então guarda o que você tem, para que ninguém tome a coroa da vida da sua mão, ninguém tire essa coroa da sua mão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. Volta aqui a palavra para o pastor Camilo, que estará ministrando.